Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito das drogas digitais, é um assunto que está em alta. A história aqui vai ficar por conta do portal Metrópolis, que fez uma matéria a respeito de iDozer vicia, entenda a polêmica do site que virou mania entre os jovens. Então é dito que circula na internet o vídeo de uma palestrante que alerta pais sobre o que ela descreve como uma perigosa tendência entre os adolescentes, o uso de músicas que ativam as mesmas áreas do cérebro que as drogas entorpecentes. A pessoa fica totalmente drogada, como se estivesse consumindo cocaína, afirma. Aí tem aqui umas postagens que não carregaram, mas uma postagem dizendo que os pais precisam ficar alertas, porque essa droga iDozer é um programa de computador. Aí o vídeo da palestrante reage aos relatos dos jovens que dizem que dá pra ficar loucão sem droga e sem nada entorpecente, totalmente legalizado, que você só vai precisar de internet e YouTube. E os depoimentos, claro, se referem então ao iDozer. Ele até aqui deixa um link para o site, a gente vai falar disso mais adiante, que é um programa de computador que vende experiências sonoras que, segundo a empresa, estimulam o humor e as sensações a partir das músicas gravadas com ondas binaurais, que é uma técnica antiga, bastante conhecida, em que dois sons com frequências diferentes, mas muito próximas, são combinadas e geram a percepção de um terceiro som. Muitos usam esses áudios então para relaxar, ter uma experiência recreativa, meditação, yoga, etc. Além de, claro, drogas virtuais. Então tem pessoas que dizem que tem alucinações, que fica chapado, que fica doidão e assim por diante. Então, para a gente começar, é prudente a gente entender primeiramente o que são batidas binaurais. A gente sabe que o som é uma vibração, essa vibração se propaga no meio, na forma de uma onda mecânica, portanto é uma perturbação que acontece de forma periódica e repetitiva. A gente pode contar quantas vezes a repetição acontece em um segundo, então se você conta, sei lá, 150, essa é a frequência da onda, 150 Hz. Hertz parece um nome complicado, mas é simplesmente eventos por segundo. Então, 150 coisas por segundo, 150 repetições por segundo. Os ouvidos humanos conseguem ouvir desde 20 Hz até 20 vezes 10 a 3, 20 kHz, e a maioria dos barulhos e músicas que a gente ouve não é uma única frequência, é uma sobreposição de sons em várias frequências. Agora, para facilitar, a gente pode perfeitamente gerar uma única faixa de áudio que tem uma única frequência. Para isso a gente pode usar esse serviço aqui. Nesse serviço aqui você aperta play e aí você ajusta esse slider para você ver a frequência. Tem desde 1 Hz até 20.000 Hz. Eu vou dar play aqui para vocês ouvirem. O efeito é basicamente esse, claro, esse barulho que vocês ouviram foi eu deslizando pelo som e você pode produzir um som contínuo numa certa frequência. Por exemplo, vamos colocar aqui 847 Hz, eu vou dar um play mais uma vez. E você pode ouvir o som, eu posso abaixar. E você também pode ouvir o som. Tem também a questão da onda, pode ser senoidal, quadrada, triângulo, serra e assim por diante. Mas a questão é, a frequência determina o número de repetições, justamente, que acontecem. A gente pode entender isso melhor aqui no próprio Audacity. Audacity é um programa que permite você fazer análise de áudio. Então aqui eu usei um outro gerador, porque esse primeiro gerador que eu mostrei para vocês, ele não permite baixar. Mas esse segundo gerador aqui permite, é muito mais legal. Então aqui você coloca o valor, você baixa, ele vai produzir um arquivo de áudio, por exemplo esse aqui. O arquivo de áudio que eu acabei de tocar para você está em 253 Hz. Vamos abrir então esse arquivo com o Audacity, conforme eu acabei de fazer aqui. Aqui agora vocês estão vendo simplesmente uma linha azul, essa linha azul não significa nada, mas eu posso dar zoom e aí sim vocês vão ver, olha só. Isso aqui é uma onda senoidal. Aqui entre esses dois picos, conforme você pode ver, a gente tem 0,004 segundos. Isso aqui seria melhor se fosse ainda mais, tivesse ainda mais casas decimais, para a gente saber exatamente o valor correto. Mas a questão é, se eu pegar o período de 1 segundo desse áudio aqui, então se eu pegar, deixa eu avançar aqui lá para o comecinho. Então se eu pegar do 0 até o 1, para isso eu teria que tirar bastante o zoom, mas agora sim, então se eu pegar todo esse trecho, a gente vai ter, como esse áudio está na frequência de 253 Hz, um total de 253 oscilações. Só que determinar a frequência contando esses picos aqui da onda é realmente um saco.
a gente tem um jeito mais fácil, que é vir aqui nessa opção e colocar espectrograma, desse jeito aqui. Isso, claro, inicialmente vai produzir uma coisa meio bizarra, então para isso você tem que vir aqui em preferências, aí você coloca um valor pequeno para o mínimo e um valor alto para o máximo, então vamos colocar 0 a 500, e você vai ver uma coisa bem interessante, você vai ver que aparece uma faixa muito bem definida entre 200 e 300. Eu acho que você consegue imaginar mais ou menos onde essa faixa está. Vamos deixar as preferências melhores, então vamos colocar, por exemplo, entre 200 e 300 propriamente no nosso intervalo. Opa, a faixa ficou um pouquinho melhor. Vamos melhorar ainda mais isso aqui. Vamos fazer entre 250 e 260. Agora a gente vai aumentar muito mais a escala e olha só, a faixa branca está exatamente nesse ponto. Vamos melhorar uma última vez, de 250 a 255, desse jeito aqui, e agora sim você vai ver que a faixa de fato está em 253 Hz. Então é assim que você encontra a frequência de um áudio que é composto de uma única frequência, usando o Audacity, usando análise de espectrograma. Eu estou falando isso em primeiro lugar para te mostrar como isso funciona, em segundo lugar porque a gente vai usar isso na hora de analisar as drogas virtuais, na hora de analisar as doses. Aí eu te falei, né, que uma música é uma composição de sons em diversas frequências. Aqui, por exemplo, tem a música The Winds, do Zac Brown Band. Eu não posso tocar aqui por direitos autorais, mas a música é perfeita, vai lá ouvir depois. Eu vou colocar aqui então, mais uma vez, um valor bem grande, aqui pode colocar até 20 mil Hz, não tem problema nenhum agora, e você vai ver que nós não vemos nenhuma faixa branca contínua, justamente porque não tem nenhum som contínuo na mesma frequência durante toda a música do Zac Brown Band, isso vale para a maioria das outras músicas. O que a gente tem são sons que não são propriamente contínuos em diversas frequências, conforme o nosso espectrograma aqui vai revelar. Bom, a maioria dos aparelhos sonoros tem duas saídas de áudio, e essas saídas correspondem a dois canais. O meu fone, por exemplo, tem o canal esquerdo e direito. Um som é monofônico se o mesmo áudio for reproduzido nas duas saídas. Ele é estereofônico se cada saída reproduzir um áudio diferente. Então, o que diabos, afinal de contas, seria uma batida binaural? Aqui eu tenho dois arquivos do Audacity. Esse arquivo aqui é o arquivo que vocês já conhecem, que mostra uma batida binaural de 253 Hz, nada de novo por aqui. E a gente tem esse segundo aqui, que é uma batida binaural de 266 Hz. Eu posso fazer mais uma vez, só que dessa vez eu vou, claro, poupar você de todo o passo a passo. Vou fazer já 260 até 267, só para te mostrar exatamente aqui a exibição do espectrograma. Tá aqui, essa é a faixa branca. A questão, então, é que um áudio binaural é um áudio que possui tanto a faixa esquerda quanto a direita, portanto ele é estereofônico, e no qual a faixa esquerda tem uma frequência e a faixa direita tem uma outra frequência. Então fazer um áudio binaural no Audacity é extremamente simples, é só você pegar o lado esquerdo e colocar uma frequência, e você pegar o lado direito e colocar uma outra frequência. É o que eu fiz aqui. Cada faixa do Audacity representa justamente um dos lados, então vou colocar aqui a forma de espectrograma, ele inicialmente está totalmente fora aí do padrão. Então vamos colocar agora 260 até 270. E você vai ver muito bem que a faixa branca do esquerdo aparece no 253 e a faixa branca do direito aparece no 266. Isso é um áudio binaural. É exatamente essa a definição. Aqui eu tenho esse áudio enviado no Vocaroo. Está aqui, você pode acessar o link no link do PDF e você pode ouvir. Eu vou tocar ele aqui agora, eu não sei se o meu capturador vai salvar a propriedade do lado direito e esquerda, mas depois, quando você for ouvir aí, depois do meu vídeo, dá play, tira um dos lados do fone e ouve, e depois tira o outro lado do fone e ouve. Você vai perceber que de fato são sons diferentes. Vou dar play então para você ouvir do que eu estou falando. Então, a gente acabou de fazer um áudio binaural. A gente sabe, como eu disse, que a batida binaural é composta de duas faixas com sons de frequências diferentes, vamos chamar de F1 e F2, e vamos chamar de ΔF, o módulo da diferença entre essas frequências. Eu falei de um jeito que parece complicado, mas é muito fácil, tá? Você vai pegar o 253 e vai subtrair do 266. Quanto que é isso aqui? 253 menos 266, resultado vai ser menos 13. Aí você vai tirar o módulo. Módulo significa ignora o sinal. 13. O resultado, então, é 13 Hz. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua batida binaural
tem os sons F1 e F2, 253 e 266. Além disso, tem a ilusão auditiva de um terceiro som. Esse terceiro som tem a frequência ΔF, tem a frequência que a gente acabou de calcular, que é de 13 Hz. Vale lembrar que isso funciona para valores relativamente pequenos, menor que 40 Hz. Perdão, aqui eu escrevi 30 Hz, mas a versão correta eu vou ter que alterar depois, antes de publicar, é 40 Hz. Nesse caso, como eu disse, nós temos 13 Hz. Um valor maior do que 40 Hz já fica mais difícil de ser percebido, porque você vai propriamente perceber só duas batidas diferentes. Você não vai perceber, a princípio, a ilusão dessa terceira. Ok, falamos das batidas binaurais. Aí vem a segunda pergunta. O que exatamente então é uma dose? O que exatamente são essas doses que os adolescentes supostamente ouvem para ficar loucão? Vocês ouviram o áudio binaural que eu toquei aqui no Vocaru? Vou tocar de novo. É um barulho bem chatinho, não é um barulho muito agradável para você ouvir durante 15 minutos. Por essa razão, as pessoas frequentemente pegam uma batida binaural e sobrepõem em outras músicas, que pode ser até uma música gerada por computador, ou pode ser um som tipo uma estática, um som de mar, qualquer coisa do tipo. Fazem essa sobreposição e aí sim a gente pode, claro, ouvir essa batida binaural por um tempo bem longo. E isso pode ser uma atividade um pouco mais prazerosa do que simplesmente ouvir a batida binaural pura, digamos assim. Uma dose, então, conforme está até descrito aqui no site, é um arquivo em MP3. Então, você vem aqui nesse site, você escolhe a sua dose. Por exemplo, aqui você tem um conjunto de doses. E a ideia é que você vai comprar, custa $16, mas está em liquidação, custando $8. E aí você vai receber um download no formato MP3, conforme está descrito aqui. Isso vai ser uma batida binaural, talvez mais, geralmente uma, ao longo, claro, de um som de fundo. Em alguns casos, o som de fundo até lembra o objetivo da dose. A gente vai falar mais disso para vocês. E, claro, o vendedor aqui, o iDozer, apresenta uma descrição dos objetivos de cada dose. Então, essa aqui é contra a tristeza, essa aqui é para inspiração, isso aqui é para confiança em si mesmo, e assim por diante. Os vendedores, então, eles, claro, fornecem MP3, e é verdade, você pode ouvir MP3 em qualquer reprodutor de MP3, porém eles recomendam que você faça isso usando um programinha chamado iDozer. Você pode baixar aqui. Esse aqui é o tipo de programa que tem uma página web super legal e tudo mais, mas aí você baixa e você vê que é um programa bem básico, tá? iDozer Free é isso aqui, você clica, vai aparecer esse anúncio, se você clicar aqui ele desaparece, mas aí ele abre uma página, e eu não sei qual deles é mais chato, e é isso aqui, a imagem do programa é basicamente essa, quase tudo que você tentar clicar aqui vai mais uma vez exibir o anúncio dizendo que não está disponível. A ideia é que através dele você vai carregar as doses. Agora, qual que é o problema? Isso aqui não permite você carregar o MP3 diretamente, isso aqui permite que você carregue um arquivo de dose. Um arquivo de dose tem esse tipo aqui, é o formato DRG. E aí sim, claro, quando você executa, ele vai dizer que você está abrindo uma dose, vai adicionar na biblioteca, e aí você vai poder então tocar a dose. Eu não vou fazer isso por questão de direitos autorais, mas aqui ele vai dizer, essa dose, por exemplo, aqui deveria ser um antidepressivo, conforme está descrito aqui na informação a respeito do propósito da dose. Então, desse jeito que ele funciona, esse formato aqui é basicamente um encapsulamento. Esse formato aqui, ele faz tudo o que o MP3 já possui recurso para fazer, mas ele obriga você a usar o iDozer se você quiser esse negócio bonitinho. É só um jeito de fazer, claro, forçar você a adquirir o programa e tudo mais. Algumas versões dizem que as doses são igual uma droga de verdade, que você compra, usa e acabou, você tem que comprar mais, mas isso é mentira. Você mesmo pode testar aqui e você vai ver que não, que a dose não é esgotada imediatamente. Você pode reutilizar ela quantas vezes você quiser. Pelo menos não tem nada indicando aqui o contrário, e mesmo que em algum momento existiu algum sistema do tipo, isso é super fácil de ser burlado. E a segunda questão é que você pode pegar as doses de graça na internet, tá? Você não precisa pagar $8, $16. E é só você pesquisar o nome da dose, seguido de iDozer, seguido de MP3, ou seguido de alguma combinação dessas coisas. Às vezes vai aparecer até no Deezer, no Spotify, ou vai aparecer em algum site que você pode ouvir. E aí, usando a extensão correta, por exemplo, essa belezinha aqui, que é uma extensão que faz download de mídia, você consegue então baixar a dose e ouvir. Sem mais delongas, a gente pode também analisar uma dose no Audacity. Então, eu vou voltar ali na parte da análise
na parte sobre as batidas binaurais ainda, e eu vou mostrar para vocês então o que acontece quando nós analisamos uma dessas doses. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui uma dose denominada anti-sad, então seria uma dose para felicidade, assim por diante. Vou abrir ela aqui com uma Audacity, conforme eu acabei de fazer. E aí de início, né, a gente vai ter essa coisa aqui. Isso aqui é a forma de onda, isso aqui não ajuda em nada pra gente. Vamos então mudar para a forma de espectrograma. E a gente vai inicialmente ter uma coisa que não vai ajudar em nada também, tá? A gente vai ter isso aqui. Aí a gente vai ter que colocar aqui uma versão bem grande, pode colocar entre 0 e 500 geralmente, e você já vai ver o que é importante aqui na história. Você já vai ver essa linha branca. Lembra da linha branca? Eu tinha dito para vocês que a linha branca não aparece nas músicas normais, então isso aqui é uma música normal, mas que a linha branca aparece, claro, nas batidas binaurais, nesses áudios que são compostos de 2 frequências puras. É o que acontece aqui. Então aqui a gente tem todo um ruído de fundo. Esse ruído de fundo corresponde à música, corresponde ao que está no fundo dessa dose. E a gente tem aqui essa linha branca. Essa linha branca corresponde à própria batida binaural. Mas aí é bem justo você perguntar, ok, afinal de contas, qual que é a frequência disso aqui? Vamos descobrir. Para isso a gente vê que está na região do 300, então a gente vem aqui nas preferências. E aí vamos colocar, sei lá, 290 e depois vamos colocar 310 desse jeito aqui. Ficou meio fora ainda de esquadro. Acho que melhor é se a gente colocar um 15 aqui e um 85 aqui. Aqui é só perfeccionismo, mas acho que já dá para ver o que aconteceu. Uma frequência está em 305 Hz e a outra frequência está em 295 Hz. Aí você pode avançar aqui para checar como que isso muda ao longo da dose e tudo mais. Aqui você pode ver que depois ela baixou para 300 Hz e 300 Hz mais uma vez. Então isso já permite que você trace o perfil da dose. Então a princípio você já vai verificar que a dose é baseada numa frequência de 305 menos 295, 10 Hz, e depois ela é baseada numa frequência de 300 menos 300, 0 Hz. Então depois a batida binaural some. Essa é a moral da história. Tá, uma dica que eu dou para você ver é você reduzir bastante aqui desse jeito e você vai ver um perfil melhor. Então aqui a gente tem um momento da diferença de 10 Hz e aqui a gente tem um momento em que a batida binaural desaparece. Ok, a gente falou muito de batida binaural, de dose e tal, mas talvez você esteja pensando, por que diabos eu vou ouvir uma batida binaural? E acho que a sua dúvida é uma dúvida bastante válida. Então vamos lá, um eletroencefalograma registra a atividade elétrica que acontece no escalpo com um eletrodo de metal. Então você coloca um eletrodo de metal, um meio condutor, não é nada invasivo, e aí assim os neurônios são ativados, a gente tem uma corrente local que é causada pelo fluxo iônico lá no cérebro, isso é governado pelos potenciais de membrana, e assim o eletroencefalograma vai detectar, amplificar, digitalizar e armazenar esses sinais. A questão é que um sinal de eletroencefalograma engloba várias frequências, mas eles também revelam algumas frequências específicas nas quais a gente observa uma atividade oscilatória bem mais visível mesmo. A gente deu um nome para essas frequências de delta, teta, alfa, beta e gama. E a gente sabe que essas frequências, a intensidade dessas frequências está associada com a atividade que você está fazendo. Então a gente chama a frequência delta as oscilações entre meio e 4 Hz. Isso tem a ver com sono profundo. A gente chama a frequência θ as oscilações entre 4 e 8 Hz. Isso tem a ver com soninho leve, uma sonolência ou um relaxamento bem profundo. A gente chama a frequência alfa de 8 a 13 Hz. Isso tem a ver com relaxamento, com uma tensão passiva. A gente chama a frequência beta de 13 a 30 Hz. Isso tem a ver com uma atividade, uma tensão, uma consciência quando você está acordado. E por fim a frequência gama, que está dividida em baixo e alto gama, 30 a 150 Hz, isso tem a ver com a concentração. Então a questão é, a gente pode tentar fazer um estímulo externo e tentar sincronizar a intensidade das frequências cerebrais a partir desse estímulo externo. Tem aqui os artigos que descrevem, isso pode ser feito com luzes piscando, com sons, com música, com estímulos táteis e assim por diante. E a questão é, a gente tem artigos, está tudo citado aqui para você checar, que indicam que as batidas binaurais podem alterar a intensidade das ondas cerebrais, e isso resulta em efeitos temporários nas pessoas que estão ouvindo as batidas binaurais, que são associados aos estados que produzem cada tipo de onda. Então nem sempre a gente vai ter a sincronização completa, nem sempre a gente vai conseguir de fato fazer com que
essas ondas cerebrais adquiram a forma do nosso impulso, mas a gente consegue fazer com que isso aconteça. A questão é que se você dá um estímulo de batida binaural na frequência alfa, por exemplo, o seu cérebro vai responder também na frequência alfa. Então aqui eu listei o que acontece com cada coisa. A gente tem pouco estudo sobre as ondas delta, mas a gente sabe que a gente tem isso descrito no estudo, se a pessoa vai dormir e é colocada sobre essa exposição de batida binaural delta, então a pessoa pode prolongar o tempo de estágio NREM, que é justamente quando as ondas deltas ocorrem. Então isso ajuda também no combate à ansiedade. A gente tem estudos que trabalham com o efeito das batidas θ, e isso indica que, claro, produz um aumento das ondas θ no cérebro, além de ajudar no combate à ansiedade e ao relaxamento. Por sua vez, as batidas alfa são mais bem compreendidas, isso resulta num aumento da atividade alfa, é sempre assim, você estimula com uma frequência, você tem aumento na mesma frequência, e essas batidas também ajudam na meditação e no relaxamento. Por sua vez, as batidas beta vão aumentar a intensidade beta, vão decair as outras, alfa, delta mais especificamente, e vão ajudar em tarefas de concentração, de resolução de problemas e assim por diante. Já as batidas gama vão aumentar a atividade gama e também promover a flexibilidade cognitiva, a atenção visual e a criatividade. Agora, é importante lembrar também que alguns estudos falham em achar isso. Aqui eu citei estudos que resultam em sucesso, mas também tem estudos que falam, olha, a gente estudou, sei lá, insônia e uma batida binaural não apresentou nenhum resultado. A gente estudou ritmo cardíaco e pressão sanguínea e também não apresentou nenhum resultado. Isso acontece. Então, como eu disse, alguns falham em encontrar alterações significativas e vários falam que, olha, a gente encontrou um reforço em frequências, encontrou uma queda em outras, mas uma sincronização mesmo completa não aconteceu. Vale lembrar que os efeitos são temporários e que os artigos até mencionam que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes a essas batidas binaurais. Então, a batida binaural não é adequada para uma abordagem global. Em outras palavras, não serve para todo mundo. Ok, mas o que acontece então quando você ouve uma dose? Uma dose é composta de uma música e de uma batida binaural. Então é interessante a gente entender o que acontece com essas duas componentes. Para isso, o que eu fiz? Para isso eu vim aqui no site do iDozer, aí eu fui vendo as doses que estão para vender, fui checando uma por uma para ver o que era interessante a gente abordar. Então peguei as doses daqui, por exemplo, aí eu desci, peguei algumas doses recreacionais que supostamente imitariam maconha, cocaína, ópio, e fui então avançando aqui em todas as possíveis doses para ver o que valeria a pena a gente estudar. E eu então fiz aqui um resumo. Então aqui tem o nome da dose, o nome que você encontra para baixar, o propósito dela, a frequência é aquele estudo que eu já expliquei. Então aqui no caso do Antised, a gente encontrou 10 Hz e depois 0, então a transição é 10-0, e aqui eu peguei a forma do espectrograma, tá? Para ficar aqui, ao invés de colocar essa versão toda colorida, toda mais chata de entender, eu botei um contraste extremamente alto, branco e preto, e copiei essas aqui. Então eu vou mostrar para vocês o que acontece. O Brin Plus, que deveria ser para potencializar as capacidades, tem essa forma aqui, 10 Hz, 5 Hz, 10 Hz. E a gente tem uma de segurança que é 10 Hz. Aqui a gente tem alguns tipos que nós temos um encontro, então ela desce e a outra sobe. Nesses casos a gente tem uma redução. Porém a gente tem alguns que uma batida acompanha a outra, como é o caso da de segurança. Então aqui fica constante, aqui a diferença é constante, aqui é sempre 10. Você vai subtrair um tanto e vai subtrair um tanto, vai subtrair um tanto daqui, enfim, sempre 10. Mais uma vez a mesma coisa aqui. Eu vou avançar bem rápido porque nem tudo merece tanto detalhe assim. E prestem atenção nos valores. Aqui fica geralmente nessa faixa de 5 Hz a 20 Hz e não sai muito disso. A gente tem também as para desempenho esportivo, então adrenalina, Jacet, conforme está indicado aqui. Tem essas formas aqui de onda. A gente tem a das drogas propriamente, então a maconha é uma que vai aumentando, começa com uma diferença de 5 Hz e vai elevando. Cocaína é constante, 10 Hz, ópio vai de 5 até 0. Absinto vai de 10 a 20, também aumentando. Dragonfly é constante em 5, tem essa forma que vocês estão vendo aqui na tela. Crocodilo também, mesma coisa. Depois a gente tem Ruf, nesse caso vai de 10 para 0. Zoloft, que é a sertralina, constante em 10. Xanax é o alprazolam, constante em 10. Aí a gente tem as doses sexuais, então o orgasmo, por exemplo, vai de 10 a 190 Hz. Lembra que eu te falei que o máximo é 40 Hz, que dá para perceber?
Pois é, aqui vai até 190, aí a gente tem uma que é para lembrar do primeiro amor, vai até 220, aí a gente tem as espirituais, então tem uma que chama Mão de Deus, vai de 0 a 5 Hz, a gente tem uma para potencializar a criatividade, que é 10 Hz, e a gente tem uma para jogos eletrônicos, no caso aqui jogos de aventura, 10, 5 e 10 Hz mais uma vez. Em outras palavras, eu fiz aqui um resumo do que tem em cada dose, do que cada dose proporciona. Aqui você pode até checar todas as outras, então essa aqui, por exemplo, é do Dragonfly. Aqui você tem mais uma vez a mesma linha que você viu lá, só que em branco e preto, conforme está indicado. Primeiro lugar, todos os áudios têm de fato batidas binaurais, então quando você ouve, o que você acha que vai acontecer? Eu acabei de te falar o que vai acontecer quando você ouve uma batida binaural. Quando você ouve uma dose com uma batida binaural, vai acontecer a mesma coisa. É só você ver a frequência. Então, tem 10 aqui no Confidence. Vai lá no que uma batida binaural de 10 Hz proporciona. Quanto que é 10 Hz? 10 Hz é alfa, conforme está indicado aqui. O que uma batida binaural alfa proporciona? Está aqui. Aumento nas ondas alfa, ajuda na meditação e no relaxamento. Então é isso que, a princípio, ela vai proporcionar. Agora perceba que a gente tem muita coisa para pouco valor distinto. Então, 10 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 5 Hz, 15. Isso aqui é diferente, mas 10 de novo. Aqui vai para 20, 10, 5, 0, 10, 20, 5, 5, 10. Enfim, a gente tem vários valores que são repetidos. Em outras palavras, isso tem base empírica. É só você ver aqui o tempo em que isso acontece, ver o valor, e aí você consegue deduzir então o efeito que a batida binaural vai produzir. Agora você viu que cada uma das doses aqui tem uma forma da frequência diferente, né? Tem uma... essa aqui sobe e desce, essa aqui aumenta depois. Agora a questão é que o que é relevante nessa história é a frequência, como a frequência muda. Se você faz isso fazendo isso aqui, ou se você faz isso numa linha reta, os estudos não indicam que tem diferença, tá? Os estudos não indicam que essas formas aqui que você escolhe para a frequência têm algum efeito na batida binaural. O que conta para a batida binaural é a frequência final. Então, 10 Hz é 10 Hz. Esse 10 Hz aqui é tão bom quanto esse 10 Hz aqui, apesar deles aparecerem de formas diferentes. Eles efetivamente agem da mesma forma. Então, isso parece que não tem efeito propriamente na batida binaural, mas tem efeito na música de fundo. E também não parece ter nenhum tipo de escolha científica na forma como essas batidas são construídas. Você faz assim e não assim, e não assim. Isso parece arbitrário, tá? Os caras se desenham do jeito que eles querem e pronto. Isso não parece ter nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de pesquisa, nada que sustente essas escolhas. Bom, a gente vai falar na próxima sessão que uma dose não é capaz de simular um evento biológico, uma substância, mas que você pode superficialmente relacionar o que acontece. Eu uso um opiáceo, então eu fico ali suprimido, fico mais relaxado, etc. Então, ok, dá para você relacionar com as ondas θ, como acontece ali. Eu vou dar um Ctrl F aqui para ópio e você vai ver que justamente, acho que é ópio, né? Como está aqui ópio, é justamente 5. Conforme está indicado, que corresponde a uma onda θ. Mas a questão é que nem sempre isso acontece. A gente tem situações em que isso não é condizente. Então, uma dose de criatividade, eu mostrei ali para vocês aqui o Black Sunshine, deveria a princípio ser onda gama. Deixa eu voltar lá na tabelinha para mostrar para vocês. Mas onda gama corresponde a mais de 30 Hz. Então aqui a gente tem a tabelinha da onda gama, está aqui, mais de 30 Hz. Porém, a batida binaural do Black Sunshine é uma onda alfa de 10 Hz. Ela não faria tanto sentido assim, porque os estudos apontam justamente que a onda gama é o que tem esse potencial associado com criatividade. E claro, tem alguns casos, como as doses sexuais, que usam batidas a mais de 200 Hz. Até faz sentido, um orgasmo, vai tudo e tal, mas não é assim que funciona. Você só vai perceber a batida binaural até 40 Hz. Dali em diante, não tem mais efeito como uma batida binaural. Então, o efeito da batida binaural se resume ao que elas já mostram, aos que eu já mostrei para vocês. Elas não são uma solução geral e milagrosa, não são a chave para você viver uma experiência fantástica ou para você viver uma experiência equivalente a usar uma droga. Não, são os efeitos que eu já contei.
E claro, a gente falou da batida binaural, esse é um dos componentes de uma dose, mas a gente tem também a música de fundo. A música de fundo também é bastante importante, talvez até mais do que a batida binaural, porque a gente sabe que o nosso cérebro vai reagir a qualquer coisa que a gente perceber ou fizer, e isso vale também para a música. Ouvir uma música vai desencadear uma série de reações no seu cérebro que envolvem processamento sensorial, motor, memória, cognição, emoção, humor e assim por diante. A gente até mesmo consegue identificar sinais cerebrais, inclusive nas ondas que correlacionam ao gênero de música que a gente está ouvindo. A gente também sabe que parte da resposta depende muito das suas preferências musicais. E é justamente por isso que essa ampla gama de efeitos que ouvir música produz pode vir desde relaxamento, analgesia, concentração, desempenho acadêmico, ansiedade, desgosto, raiva. Tudo isso é subjetivo e tudo isso é bem difícil de descrever. Isso não é uma ciência exata, mas felizmente os efeitos que a música produz não é permanente e a gente não precisa se preocupar com isso. A gente simplesmente ouve uma música e decide se a gente gosta ou não, e se ela merece ser ouvida ou não, e quando, se isso vai acontecer. Simplesmente isso. Então, a outra componente, a componente das músicas de fundo, é uma música de fundo. É a mesma coisa que acontece se você ouvir uma música, se você ouvir um ruído. É claro que no caso dessas doses eu não posso tocar por direito autoral, mas elas não são músicas tradicionais como The Wind do Zac Brown Band, são mais músicas geradas propriamente por computador, mas elas continuam sendo músicas e continuam com os mesmos efeitos, e você não precisa se preocupar com isso. E você também não precisa se preocupar com as batidas binaurais, a gente já falou sobre isso, os estudos discorrem sobre o que elas podem provocar, mas nada indica que elas sejam nocivas e assim por diante. Não. Por fim, como eu já disse, nada disso vai te levar a nenhum tipo de experiência fantástica. Ah, mas e se eu usar uma droga de verdade, que você não deveria em hipótese alguma? O que vai acontecer? Como que isso vai ser semelhante ou diferente de uma dose, de uma droga virtual? Para qualquer coisa que você faz, ou para qualquer coisa que você vive, o nosso cérebro exibe um comportamento em relação às ondas cerebrais. Então, se você usa batidas binaurais, você vai fazer com que o seu cérebro exiba um comportamento semelhante aos de outras ações. Se eu ouço lá uma batida gama, então vai ter um comportamento semelhante a quando eu estou, por exemplo, fazendo o roteiro do vídeo, que eu estou ali super concentrado, super interessado, empolgado em realizar essa ação. Agora, o impacto real que isso tem parece ser exagerado, tá? Porque ao passo em que você consegue descrever o seu cérebro em termos de ondas cerebrais, isso não é uma descrição completa. Isso é simplesmente uma fração muito pequena de tudo que acontece no seu corpo. Ouvir uma batida gama não vai fazer com que eu magicamente me comporte como se eu estivesse produzindo um roteiro de vídeo. Não, só vai fazer com que o meu cérebro exiba o mesmo perfil de ondas cerebrais que aconteceria quando eu produzo um roteiro de vídeo. Não tem garantia nenhuma que todos os outros eventos que acontecem quando eu faço um roteiro de vídeo também vão acontecer quando eu ouvir essa batida. Então a gente pode entender melhor analisando o que acontece com as drogas propriamente. No caso da maconha, a gente tem o THC, ele entra na corrente sanguínea, ele chega no cérebro, ele liga aos receptores de canabinoides e essa ação vai desencadear mudanças nos níveis de vários outros neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, e isso vai causar os efeitos da maconha. Então é uma reação química, a gente tem ali um processo bioquímico acontecendo e que provoca uma série de reações. No caso da cocaína, ela vai se ligar a um transportador da dopamina, isso vai impedir que a dopamina seja transportada, se acumule na sinapse e, portanto, amplifique os sinais para os neurônios, vai causar aquela euforia comumente associada. Os opiáceos, por sua vez, vão se ligar aos receptores de opioides, isso vai fazer com que mais dopamina que o normal seja liberada, isso vai suprimir a percepção de dor. O LSD, por sua vez, se liga aos receptores de serotonina. Isso causa a transmissão de glutamato e provoca os efeitos que você já conhece. Já o Xanax ou Prazolam se liga ao receptor do ácido gama-aminobutírico. Isso vai potencializar os efeitos desse próprio ácido, que é um neurotransmissor inibitório. Então reduz a excitabilidade neuronal, reduz a ansiedade e produz aí um efeito depressor. Essas drogas vão se funcionar ligando, como eu disse, alguma estrutura do ser humano, tá? Esses receptores aqui são do próprio corpo humano. A gente tem esse receptor aqui, por exemplo, de opioides. Esse receptor está nas nossas estruturas. Então a questão é, existem os ligandos endógenos, que são as substâncias que naturalmente, sem que a gente coloque coisa para dentro, mas que naturalmente deveriam se ligar a esses receptores, e
É evidente que existem formas mais saudáveis de se ter um resultado parecido. Você libera dopamina fazendo atividades prazerosas, refeição, exercício físico, música. Você libera serotonina com atividade física, com mais exposição à luz solar, conforme está descrito aqui, com psicoterapia e assim por diante. E esses efeitos, claro, assim como a indução das ondas cerebrais, são apenas partes de um processo. Eles não configuram o mesmo quadro do uso de drogas. Não é porque você está liberando dopamina que, nossa, é a mesma coisa de maconha. Não, não é. Você só está fazendo uma pequena parte do processo e, no caso do uso de maconha, você tem um processo muito maior que não está acontecendo. É esse processo muito maior que torna o negócio perigoso, que torna o negócio nocivo. Então, ouvir as doses é um procedimento seguro que vai trazer consequências temporárias. Vai ser mais parecido com uma experiência musical e artística, e isso não tem comparação a você usar propriamente uma droga. Usar uma droga é sim um procedimento nocivo, mas isso não se aplica às drogas virtuais, não se aplica às doses. A dose simplesmente vai reproduzir um pequeno procedimento que muitas vezes nem tem relação com o efeito que se espera que aconteça. Tá? Muitas vezes é mais uma sequência que é arbitrária de frequências que dão lá 10 Hz do que propriamente uma relação científica com o efeito das ondas cerebrais provocadas por aquela droga. Como eu disse, não tem nenhum registro de pessoas que ficaram viciadas em dose, em música ou batida binaural. Lembrando que ficar viciado é diferente de, nossa, eu gosto muito de fazer. Eu também gosto muito de ouvir música, mas não sou viciado propriamente em música. Mas tem registro, claro, de pessoas que viciam em outras coisas, jogos eletrônicos, apostas e assim por diante. Teoricamente, o cérebro pode viciar em qualquer tipo de ação, mas a gente não tem estudos que indicam que isso é propriamente algo com grande potencial para ser viciante. E justamente porque essas doses não provocam toda a cadeia de eventos, ou sequer a parte mais importante do uso de medicamento, você não tem que parar de usar medicamento para isso, em hipótese alguma. Vou parar de tomar o meu Xanax e vou passar a usar a droga virtual. Não, não vai funcionar. Você pararia de tomar o Xanax para comer jujuba? Não, então também você não deve fazer isso aqui, porque não tem o mesmo efeito, não é a mesma coisa, tá? Você nem sequer deveria se automedicar ou mudar dosagens por conta própria, independente do motivo, tá? Não é porque isso aqui não funciona que você vai fazer com outra coisa. Não, você não vai fazer isso aqui. Vai conversar com seu médico antes de qualquer coisa do tipo. Mas aí vem a pergunta, mas o meu amigo usou e disse que ficou chapadão. Mas eu usei e eu senti um barato. Então, por que exatamente isso acontece? Tudo que eu falei até agora não pode ser contraditório com a experiência que você teve. Não pode ser contraditório com o que a gente observa. A gente tem que explicar isso. E a gente pode explicar. Eu vou também descrever alguns experimentos que podem ajudar a gente a esclarecer, mas infelizmente a gente não vai executar esses experimentos aqui porque vocês vão entender no decorrer. Então, como eu disse, claro, as pessoas frequentemente relatam essas sensações, muitas vezes além do que você normalmente experimenta quando você simplesmente ouve uma música. Bom, em primeiro lugar, a maioria das pessoas considera que alguns gêneros de música são mais eficazes para algumas coisas. Então, tem playlist para malhar na academia, tem playlist para relaxar, tem playlist para dançar, tem playlist sensual e assim por diante. A gente tem até artistas que vão produzir músicas que remontam a uma certa aura, uma certa coisa, tá? Então, se você já ouviu Pads and the Rats, ou se você já ouviu Alice Rovers, você certamente deve ter lembrado de navio, de pirata e coisas do tipo. Se você já ouviu Sabaton, você deve ter pensado em guerra. Se você já ouviu Blind Guardian, você deve ter pensado em medieval, fantasia, Senhor dos Anéis, essas coisas. Taylor Swift, você vai pensar em romance, enfim. Música tem essa propriedade de dar uma alusão pra gente a uma certa hora. Então é evidente que algumas doses não vão dar um efeito porque elas são batidas binaurais, vão dar um efeito porque elas imitam esses gêneros musicais. Então se você tem uma dose que imita uma música de academia, é meio evidente que essa dose vai te ajudar a treinar porque ela parece uma música de academia, não porque ela é propriamente uma batida binaural. A gente tem, por exemplo, uma dose sexual que tem gemido, tá? Tem gente que se excita com gemido, então me excitei com a dose. Provavelmente porque ela tem gemido e é por isso que isso aconteceu, especialmente se você é um adolescente que se deixar passar rola até no sofá. Assim, essa hipótese então pode ser testada através de um experimento que eu vou descrever abaixo. Como que esse experimento funciona? Você vai convidar uma pessoa a ouvir uma dose e a pessoa vai ter uma descrição do que a dose faz. Aleatoriamente, a pessoa pode ouvir a própria dose genuína, bonitinho, batida binaural, ou não. Ou ela pode ouvir a mesma dose, mas com ambos os canais aqui com a mesma coisa. Então, nesse caso, para
fazer isso aqui, eu iria separar as faixas estéreo, copiaria essa faixa aqui e colaria essa faixa aqui embaixo. Pronto, acabou a batida binaural. As duas agora são 0 Hz porque elas são idênticas. Dessa forma, a gente poderia checar se as pessoas vão reportar que a dose surtiu efeito mais na dose verdadeira ou no mesmo tanto. Se a nossa hipótese está certa, então as pessoas devem reportar o mesmo efeito em ambos os casos. A gente tem também o que a gente chama de efeito placebo. O efeito placebo pode fazer com que a gente tenha a impressão de que uma substância tem um efeito que não acontece de verdade. Então, se a gente leva a sério um áudio que deveria nos ajudar a ter criatividade, é possível que ouvir o áudio faça a gente se sentir mais criativo. Não porque o áudio é especial em algum sentido, mas porque a gente se convenceu de que ele é. Um experimento está descrito abaixo. Aqui você vai convidar uma pessoa a ouvir uma dose com um certo propósito, 50% de chance dela ouvir a própria dose. Então, deixa eu pegar uma dose qualquer. Aqui, vamos pegar a jornada cósmica, tá? Tem 50% de chance da pessoa receber a informação de que ela vai fazer uma viagem espacial e ouvir a dose da viagem espacial. E tem 50% de chance da pessoa ouvir uma dose que não tem nada a ver. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ouvir uma dose de beleza. Aí a questão é, a gente vai receber a informação de se a pessoa, ao ouvir essa dose, acha que a dose cumpriu ou não o propósito. Mais uma vez, se o número for igual, então a nossa hipótese do efeito placebo está correta. Outra coisa é chamada pressão por pares e mais o viés de confirmação. Como isso funciona? Você está num grupo, todo mundo no grupo está falando, usar esse negócio dá um barato, faz aí para experimentar, isso aqui vai te deixar loucão e tal. Então você sente uma pressão para ficar loucão também, você sente uma pressão para usar, ter o mesmo comportamento e, portanto, se identificar com esse grupo. E se você já tem essa pressão, assim que você tiver o primeiro sinalzinho, assim que você sentir qualquer coisinha, você vai dar vazão a isso e você vai manifestar do jeito que você quiser. Se você está num grupo e todo mundo ali está achando que essa dose vai te deixar igual a mina do exorcista, daquele jeito, é provável que você vai ficar desse jeito simplesmente porque você está seguindo o que a manada está fazendo. Isso é especialmente válido se tem uma câmera apontada para você. Isso aconteceu décadas atrás com uma outra coisa, no qual os adolescentes cismaram que fumar casca de banana fazia você ficar chapado igual com maconha. Então você pegava a casca de banana, secava e fumava. E a ideia é que isso, por causa de uma substância chamada bananadina, poderia dar essas propriedades. A galera jurava que conseguiam ficar chapado com casca de banana, que, nossa, fumar casca de banana funciona. Agora acontece que isso não existe nenhuma propriedade na banana que possa provocar isso, tá? Fumar casca de banana não produz nada. Isso aqui é simplesmente uma mistura de efeito placebo, viés de confirmação e pressão dos pares. Todo mundo está dizendo que isso aqui faz ficar chapado, então é bom que eu fique chapado também usando, porque eu não quero parecer diferente quando eu fizer isso aqui. Uma forma de checar também é convidar uma pessoa a ouvir uma dose sem ela saber o propósito da dose, e aí a pessoa vai receber uma de 3 doses. Doses genuínas com propósitos bem diferentes. E aí, ao final, ela tem que escolher entre os 3 propósitos qual foi o propósito da dose que ela ouviu. Se as pessoas geralmente acertarem, então peraí, as pessoas aparentemente conseguem relacionar a dose. Aí a gente cai mais uma vez na primeira hipótese aqui. A primeira hipótese diz que talvez a pessoa reconheça a dose pelas características da música, propriamente. Eu consigo facilmente diferenciar uma música de academia de uma música de relaxamento. Para isso, então, a gente teria que cuidar para escolher doses que sejam relativamente semelhantes. Mas assim, então, a gente poderia checar essa hipótese. Por que você não faz o experimento? Você fez o Randonáutica foi super legal. Pois é, Randonáutica foi legal justamente porque era legal de fazer. Isso aqui não é. Isso aqui envolve você ouvir um áudio de 15 minutos e eu não consigo convencer gente suficiente a ouvir um áudio de 15 minutos. Eu não consigo convencer tanta gente assim para a gente ter um estudo significativo. Se eu conseguir convencer 30 pessoas, a gente vai ter ao todo 2 opções aqui, 2 opções aqui, 3 opções aqui. 2, 2, 4, 3, 7. Vamos capar e vamos fazer 2 opções aqui, tá? 2, 4, 6. Então a gente tem ao todo 6 opções, 30 pessoas, 5 em cada. Eu não consigo deduzir muita coisa num formulário que 5 pessoas responderam. Se eu faço 100 lançamentos de uma moeda e eu tenho 80 caras e 20 coroas, é provável que a moeda esteja viciada. Se eu faço 5 lançamentos e eu tenho 4 caras e 1 coroa,
Não dá pra gente dizer muita coisa. É o que vai acontecer aqui. A gente vai gastar tempo das pessoas, né? 15 vezes 30 dá uma boa quantidade aí de horas das pessoas, e a gente não vai chegar num significado estatístico relevante. Então, se as pessoas têm de fato condições de fazer isso, eu aconselho a conduzir os experimentos. Ah, mas por que eu vou te ajudar a resolver? Isso não vai me ajudar necessariamente. Isso vai, inclusive, tem potencial para provar que eu estou errado, porque pode acontecer o contrário do que eu falei aqui. Pode ser que você consiga rejeitar a hipótese nula, e pode ser que você prove que eu estou errado usando isso aqui. Aí você vai constatar um fenômeno, e aí a gente então tem novos pontos para serem explorados. A gente tem novas áreas que a gente pode pesquisar para tentar entender o fenômeno. E por fim, como eu disse, dá para mentir no YouTube, tá? Se eu fizer um vídeo do que aconteceu quando eu ouvi uma dose, vai ser um vídeo muito chato, porque a resposta foi: eu fiquei entediado. Mas se eu fizer um vídeo no qual eu me contorço para fazer a pose da mina do exorcista, e depois eu fico morrendo de dor, mas pelo menos eu fiz a pose, dizendo que foi a droga que me fez fazer isso, então eu vou ganhar mais views, vai ter mais reação, e eu vou ganhar mais dinheiro no final. Então, muitas das reações que vocês veem podem muito bem ser reações forjadas, além de todos os efeitos que eu já contei para vocês. Conclusões. As matérias recentes, e mesmo matéria de uma década atrás, porque isso não é nem um pouco novo, são muito exageradas. Elas levam a sério o que o pessoal aqui diz, ao mesmo tempo em que ignoram outras coisas, porque o pessoal aqui diz que é super seguro, e é verdade, realmente, é uma experiência musical. Porém, a outra parte, que é simular o efeito da droga, tem até coisas aqui, atrair dinheiro, atrair parceiros sexuais, assim por diante, isso não acontece. E a análise das evidências aponta que a experiência se compara a uma experiência musical e não a uma droga real, e é segura, como eu acabei de dizer. E aqui, claro, tem um resuminho que eu vou contar, e que talvez vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho que é bastante necessário. Então, as batidas binaurais são apenas composições de áudio, no qual a gente tem F1, F2 e uma terceira frequência delta F. Os estudos indicam que quando você ouve, você consegue favorecer as ondas cerebrais na mesma frequência delta F. Isso, então, induz estados que geralmente produzem essas ondas cerebrais e, portanto, isso pode, claro, favorecer esse tipo de estado. Então, sono, sonolência, relaxamento, atividade e concentração. A gente tem softwares especial iDozer que produzem e distribuem essas doses, que tem uma batida binaural e uma faixa de música ou de ruído no fundo. Numa dose, a batida binaural funciona do mesmo jeito que eu já contei, e o som de fundo funciona como um som de fundo, deixando talvez a batida binaural mais aceitável e até combinando com o original. Então, uma dose, claro, supostamente proporciona efeitos intensos e semelhantes às experiências que o consumo de drogas produz, na maioria das vezes são alegações exageradas, porque não tem evidência de que uma batida binaural e uma música vai produzir um efeito real além do esperado para uma batida binaural e uma música. Eu já falei disso. A construção das doses parece uma coisa mais arbitrária do que seguindo qualquer princípio científico. As doses podem ou não te ajudar a ter mais prazer, mais satisfação, mais sucesso em alguma tarefa. Nossa, essa dose me ajudou muito a jogar. Vai em frente, continua, beleza. Ah, essa dose não serviu para nada, me deu dor de cabeça. Então para, é assim que a gente testa a música e é assim que funciona. As doses, claro, podem induzir ondas cerebrais parecidas com alguém que faz uso de droga. Então, a pessoa, estou chutando aqui, a pessoa que usa uma droga X apresenta uma maior intensidade de ondas beta. Então, eu vou ouvir uma batida binaural beta. Vai funcionar. Mas isso é uma parte muito pequena do quadro que a droga X fornece. Então, portanto, isso não é equivalente a usar a droga X. Usar a droga X é perigoso. Usar a batida binaural beta, não. Isso já está bem estudado. Dessa forma, ouvir uma dose é um procedimento seguro que, como eu disse, mais se aproxima de uma experiência musical. E os experimentos que eu descrevi aqui, se executados, podem nos ajudar a checar essas hipóteses. Valeu por você que assistiu. A gente se vê. Falou.